para mim se o que a pastora Pamela e a futura pastora Ana Cláudia está falando tem validação. O próprio Deus vai mostrar para você, né? O leito matrimonial, ele tem que ser limpo, sem mancha, sem mácula. Você fica trazendo demônio para dentro da sua cama, para dentro da sua casa. E aí depois acaba o casamento, né? Ai, mas por quê? Porque trouxe a contaminação pro sexo. E aí a pessoa fala, mas eu fiz de tudo. E não era para ter feito de tudo. Era para seguir o que o Senhor ali, ele revela, né? E Deus revela, ele não deixa ninguém enganado. Então a pessoa às vezes não quer perguntar para não saber da resposta. Acontece isso, né? Eu tô com medo de perguntar porque eu sei Sim. que Deus... E Deus fala, com certeza. Até com os meus filhos, né? Que não tá no tema, mas até com os meus filhos eu já trato essa área. Da idade deles, eu tô sempre explicando, olha, isso é errado, isso daqui está dentro da palavra do Senhor. Então, é muito importante a gente trazer isso até para os nossos filhos, para lá na frente a gente não ter problema com isso. E eu sou dessas, olha, Senhor, mostra o diabo para ele, se ele quiser. Eu sou, porque eu prefiro, eu não criei filho para inferno. Eu criei filho para o ministério do Senhor. Para o Senhor. Então, tudo que eles forem fazer fora da palavra vai ter consequências. Já deixo isso bem claro. Isso é muito importante. Coisa linda. Então, vamos lá. Ana Cláudia, você acredita que uma mulher que teve muitas experiências sexuais fora do casamento, ela pode ainda estar presa espiritualmente aos parceiros antigos, mesmo depois dela se converter? Sim. E isso pode ser o motivo dela não conseguir se entregar totalmente ao marido, não ter prazer sexual? Você acha que isso pode impactar? Sim, isso influencia demais. Porque ali no ato sexual se forma laços de alma. Forma pactos de sangue, né? Rompem vasos na hora. E tem um ato ali, o pacto de sangue. Então, esses laços de alma têm que ser quebrados após ela se converter. Tem que fazer uma oração de renúncia com cada nome que ela teve ali, o ato sexual. Se ela não se lembrar, muitas das vezes ela fala assim, olha, eu não me lembro de todos, o Espírito Santo vai trazer. Se você pedir, o Espírito Santo ele trouxe para mim coisas que eu fiz na minha infância que eu não me lembrava mais quando eu me converti. E eu pedi perdão para Deus. E aí ela fala, mas para quem que eu vou confessar? Para o próprio Deus. Coisa linda. Faz ali uma carta para o Senhor. Assim, Deus age no simples, né? Pega um papel, faz uma carta, Senhor, fulano, e coloca. Ah, mas eu vou ficar o dia todo. Pois fique. Fique uma semana, fique um mês, mas faça. Escreva ali os nomes e peça ao Espírito Santo ajuda, porque ele é nosso ajudador. Ele é lindo e ele vai trazer cada nome. Peça perdão e fala, eu me desligo dessas pessoas. Eu cancelo, eu quebro cada laço de alma em nome de Jesus e pronto, está resolvido. Depois pode até queimar essa carta. E Ana Cláudia, sabe o que eu percebo também? As pessoas, elas têm uma necessidade, elas não confiam, parece que não confiam em Deus, elas querem procurar alguém para confessar os seus pecados. Eu sei que a Bíblia nos dá respaldo disso, mas eu não sei, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes eu falo nas lives, pessoal, existem coisas que é para Deus. O que você fez contra o irmão, você vai falar para o irmão? Como que você explica isso nas suas mentorias para as pessoas, o ato da confissão? Tudo tem que ser confessado para alguém ou tem coisas que é a pessoa e Deus? Eu acho que tem coisas que é a pessoa e Deus. Por quê? Tem pessoa que está debaixo do jugo ali de pastores que não tem nem ética. Então, elas vão falar. Perfeito. Aí vai ter pregação ali, jogando de ponta. Vai ter pregação, o pastor não vai entender. Às vezes, ele não tem visão espiritual para entender. Às vezes, vai ter fofoca. Essa pessoa vai contar. Isso é terrível. Então, nesse caso, eu sempre falo, confessa direto para Deus, porque Deus está aí para te ouvir. Se você se ajoelhar no seu quarto, Deus está aí. Jesus rasgou o véu. Então, a gente pode ter livre acesso ao Senhor hoje, né? Para a glória de Deus. Se o seu líder, ele for entender, ele for um líder de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, pode confessar para ele ou para ela. Mas se você não se sentir confortável, ou se for ter esses casos, que a gente sabe, né? Então, é preferível confessar diretamente para o Senhor. É o caso do abuso espiritual, né, Ana Cláudia? Tem até um livro que fala sobre isso. Isso também já aconteceu comigo.
de eu ir lá e querer confessar, aí depois ficou aquela fofoca, a pessoa foi, espalhou. Então, você tem que ter muita vigilância com isso, né? No meu caso, Ana Cláudia, quando eu fiz o ato da confissão, por exemplo, o que eu fiz contra a pessoa, fui lá e pedi perdão para a pessoa, né? Mas coisas que não envolviam pessoas, eu fui lá, fiz a minha cartinha, o meu mapeamento espiritual, né? E entreguei ao Senhor, fiz lá tudo, Pai, me perdoa por tudo. E é lindo isso mesmo, porque eu lembro que teve coisas da minha infância que eu já tinha esquecido, e eu lembrei e anotei lá. Isso é maravilhoso, porque elas ficam presas nisso, né? De ter que falar. Então, nem tudo a gente deve falar, a gente tem que ter prudência, né? Com certeza. É igual a senhora falou, se caso prejudicou alguém, confessa para aquela pessoa, se não, confessa diretamente ao Senhor. Amém, amém. Vamos lá. Então, sobre o laço de alma, o que você sugere é que a pessoa ela faça uma cartinha, anote lá os nomes, faz uma oração sincera ao Senhor para ela se desconectar, né? Sim. Na criação dos filhos, vamos falar um pouco agora dos filhos, né? Como proteger as crianças das legalidades espirituais que abrem portas dentro do lar? Quais os limites que você impõe para os seus filhos, Ana Cláudia, em relação a celular, a televisão? Porque tudo é um portal, né? A televisão não é um portal? Certeza. Sim. A televisão na minha casa nem é ligada. Glória a Jesus. Ela fica lá só para assistir, às vezes, uma pregação. O meu esposo, ele tem uma coisa com o jogo, né? A gente está em oração para ele parar com o jogo e colocar limite, porque ele foi criado assim, né? Eu não posso ser hipócrita vir falar aqui uma coisa que não existe. Mas ele coloca horário, ele chega do serviço, joga... Eu sempre falo, as coisas de Deus primeiro. E o meu filho, ele fala assim, mãe, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa do dia. O Daniel, ele é uma bênção. E ele sempre fala isso, vamos ler a Bíblia antes de qualquer coisa, porque as coisas de Deus primeiro. Então, eles têm essa visão. Eu vejo muitos pais e muitas mães que o abandono é a maior... Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?